Essa é a história de Padre Gabriele Amorth, um renomado exorcista mundialmente reconhecido. Em 4 de junho de 1987, na cidade de Tropea, na Itália, foi convocado para investigar um possível caso de possessão demoníaca envolvendo um residente local. De acordo com relatos, o indivíduo possuído estava falando em inglês, algo nunca antes presenciado pelo padre Gianni. Após uma breve prece do Pai Nosso com a família, Padre Gabriele aproximou-se do rapaz possuído, que afirmava ser o próprio Satanás habitando seu corpo. Entretanto, o padre tinha suas dúvidas, pois o suposto demônio não conseguia fornecer seu nome nem descrever o inferno de forma convincente. Diante disso, Padre Gabriele apresentou uma medalha de São Bento ao demônio, desafiando sua suposta invencibilidade ao sugerir que possuísse um porco trazido pelo padre Gianni, um vendedor local. O demônio, pressionado, transferiu-se para o animal, que foi prontamente sacrificado, libertando assim o rapaz de sua possessão. Em 1º de julho de 1987, em Castela, na Espanha, Júlia Vasques levava seus filhos, Amy e Henry, para uma abadia em processo de reforma, a única herança deixada por seu falecido ex-marido. Ao serem recebidos pelo empreiteiro e pelo padre Esquibel, que agradeceram sua contribuição para a igreja, Júlia expressou sua necessidade urgente de recursos financeiros e instou Amy a ser menos rebelde e cuidar de seu irmão, que não falava há mais de um ano. O garoto, além de apreciar música, era curioso e acabou descobrindo algo intrigante nos fundos da abadia, escondido atrás de um tijolo na parede. Enquanto isso, em 2 de julho de 1987, em Roma, na Itália, Padre Amorth foi convocado para uma audiência no Vaticano pelo conselho liderado pelo cardeal Sullivan, que questionou suas ações em um exorcismo não autorizado em Tropea, na Itália. Padre Amorth defendeu-se, alegando que o rapaz não estava possuído e que utilizou apenas abordagens psicológicas, pois tratava-se de um transtorno mental. Segundo o bispo, 98% dos casos abordados por Padre Amorth eram transtornos encaminhados para profissionais médicos, enquanto apenas 2% eram genuinamente diabólicos. Apesar das críticas do cardeal em relação às práticas consideradas ultrapassadas, Padre Amorth afirmou que continuaria exercendo suas funções como exorcista-chefe, título concedido pelo próprio Papa. Enquanto isso, na Espanha, a situação na abadia rapidamente se deteriorou. Júlia começou a ouvir estranhos ruídos e seu filho Henry passou a manifestar comportamentos perturbadores. Quando 2 trabalhadores encontraram o local onde Henry retirou o tijolo, uma explosão ocorreu, deixando-os gravemente queimados. Diante do perigo, o empreiteiro retirou sua equipe do local e Henry começou a ter convulsões. No hospital, os médicos diagnosticaram o caso como sendo de natureza psiquiátrica, concedendo alta ao rapaz para retornar à abadia. Desamparada e desesperada, Júlia buscou ajuda, inclusive do consulado, enquanto Henry voltava a demonstrar comportamentos de possessão, proferindo palavras obscenas e expressando o desejo de falar com o padre. Quando o padre Esquibel foi chamado, foi rejeitado por Henry, indicando que não era ele quem buscava. O caso chegou ao conhecimento do Papa, que, preocupado com a rápida progressão da possessão e a história obscura da abadia de São Sebastião, convocou o Padre Gabriele Amorth para lidar com a situação. Aceitando o desafio, Padre Gabriele partiu rumo à Espanha em sua lambreta. Ao chegar ao local, o padre Esquibel, já familiarizado com a reputação do Padre Gabriele através dos seus escritos que havia lido, encontrou-o. Após o Padre Gabriele tomar um gole de uísque para limpar a garganta, conheceu Júlia e sua filha, que estavam surpresas com a chegada de um padre enviado de Roma para lidar com o caso. No entanto, o Padre Gabriele deixou claro que sua visita era apenas para oferecer sua opinião e partir. Entretanto, ao entrar no quarto, ele imediatamente começou a orar e o menino acordou. Usando sua medalha de São Bento, o Padre Gabriele tentou expulsar o demônio que possuía o menino. Surpreendentemente, suas piadas e zombarias habituais não tiveram efeito, pois o demônio conhecia detalhes íntimos da vida do padre, inclusive seu envolvimento em um pelotão onde todos os companheiros haviam morrido e ele havia se fingido de morto para escapar. No decorrer dos eventos, o demônio cuspiu um pássaro na cama, indicando que estava ali por causa do padre. Gabriele então explicou a Júlia que seu filho estava possuído por um demônio e que talvez suas experiências traumáticas, como ouvir a morte de seu pai, estivessem relacionadas. Ele aconselhou Júlia a ter fé e rezar para o anjo da guarda de seu filho. No entanto, o demônio começou a atormentar Amy, chamando-a para seu quarto, e depois imitou a voz do falecido pai de Amy, ameaçando a todos na abadia. O Padre Gabriele e o Padre Esquibel decidiram investigar mais a fundo, percebendo que repetir o nome do demônio enfraquecia-o. O Padre Esquibel confessou seus pecados para
fortalecer-se contra o demônio. Durante uma sessão de oração, as luzes se apagaram e uma figura apareceu, revelando-se como Rosária, uma mulher que o padre Gabriele não conseguiu ajudar e que morreu afirmando estar no inferno. O demônio revelou os segredos do padre Esquibel, deixando-o perturbado. O demônio continuou a atormentar, tornando-se mais violento, enquanto os padres descobriam um poço com símbolos da Inquisição espanhola. Encontraram também uma sala com um cardeal preso, que estava lá para proteção contra o demônio. O padre Gabriele e o padre Esquibel conseguiram libertar a entidade aprisionada, mas ao mesmo tempo, o Papa, perturbado com a descoberta dos documentos da abadia de São Sebastião, ficou gravemente doente. Na abadia, o padre Gabriele encontrou o cadáver do Frei de Ojeda, um exorcista renomado, junto com um livro revelando que o demônio era extremamente poderoso, capaz de múltiplas possessões. Este mesmo demônio influenciou a rainha Isabela a iniciar a Inquisição espanhola, cujos horrores foram escondidos pelo Vaticano. A reforma na abadia inadvertidamente libertou o demônio que estava aprisionado nas paredes. No quarto, o domínio do maligno também tinha tomado posse de Amy, e o demônio liderava um grupo que durante anos, escondido na abadia, buscava reunir mais 199 demônios para formar um exército. Julia, ao levar um calmante para Amy, tentou retirar sua filha do perigo, porém o demônio a arremessou contra um espelho, enquanto tentava estrangular Amy diante dos olhos de todos. Foi nesse momento que o padre finalmente descobriu o nome do líder demoníaco, Asmodeus. Com isso, o demônio ficou momentaneamente confuso, dando a oportunidade para Amy aplicar o calmante em Henry. Agora ciente do nome do demônio, Gabriele Amort poderia realizar o exorcismo. No entanto, para isso acontecer, o padre Amort precisava confessar seus próprios pecados, incluindo sua experiência na guerra e sua omissão diante do sofrimento de Rosária, que acabou tirando a própria vida. Após essa confissão corajosa, todos precisavam unir forças, pois o demônio faria de tudo para confundir e possuir suas mentes. O demônio já havia tomado posse de Henry e tentado confundir os padres, mas Gabriele Amort, conhecedor de seu nome, conseguiu provocá-lo até que o demônio confessasse ser o rei do inferno. Após um breve período de calmaria, durante o qual Henry pôde se comunicar com sua mãe, o demônio ainda persistia em seu corpo, escrevendo que Deus não estava presente. Logo em seguida, possuía Amy, desencadeando uma luta física com sua própria mãe, Julia. Enquanto isso, o padre Esquibel era alvo da tentativa de enforcamento pelo demônio, que apenas desejava possuir Gabriele Amort. Por fim, cedendo à pressão, Gabriele permitiu a possessão para libertar os outros. No entanto, agora, possuído, Gabriele instruiu todos a deixarem o local, pois o demônio estava dentro dele e ele lutava para contê-lo. Essa possessão se estendeu até o Papa e o Vaticano, e somente com a ajuda de Esquibel, Julia e sua família conseguiram escapar da abadia. Mesmo tentando desistir, o demônio não permitia que o padre Amorth morresse, pois não era esse seu objetivo. Com uma última reserva de forças, Gabriele levou o demônio ao templo do exorcismo, onde uma aparição ilusória tentou enganá-lo. Com a chegada de Esquibel, o demônio tentou levá-los consigo para o inferno, mas a proteção da medalha de São Bento e do crucifixo impediu seu intento. Juntos, rezando em latim, conseguiram finalmente expulsar Asmodeus de volta para sua morada infernal. Gabriele Amorth, então, celebrou com um trago de uísque o misterioso trabalho de Deus, retornando ao Vaticano, onde foi recebido pelo Papa, que reconheceu e agradeceu seu poderoso feito. O novo líder do Conselho do Vaticano mostrou aos padres o arquivo histórico onde poderiam estudar. No entanto, apesar da derrota de Asmodeus, ainda restavam 199 demônios a serem caçados, terminando assim essa história.